a deidade de Jesus Cristo. Foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 25/12/1949, parte 1 de 5. A deidade de Jesus Cristo. Irmão Graham, obrigado. Bom dia a todos e um Feliz Natal a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estarmos de volta novamente esta manhã aqui no tabernáculo, para estarmos com este belo grupinho. Faz pouco o irmão Graham e eu estávamos comentando o assunto lá dentro. Ele disse: irmão Bill, o irmão tem algo em seu coração esta manhã? Eu disse: só Cristo. Amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. E é assim que isso é em comum conosco, que nós temos a Ele. Cheguei tarde ontem de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. E o principal que nós estivemos pedindo agora está se preparando para acontecer. Isto já está reunido em sessão agora mesmo, isto é, por um reavivamento na nação inteira. Todos os ministros ontem ou os últimos dias que teve alguns ministros ou cultos de estatura e calibre, nós nos reunimos em Dallas para esta convenção. E havia uns 15, 18 ministros ali que têm um ministério que tem sobre si mais ou menos entre 3 e 15 mil, talvez 20 mil pessoas. Raymond T. Hitch, por exemplo, e Bosworth, e Oral Roberts, e Jackson, e todos esses companheiros ali. O irmão Jackson, a outra noite, em sua reunião, teve 500 que receberam o Espírito Santo de uma vez. Portanto, isso é simplesmente maravilhoso. E todos nós nos reunimos ontem, o outro dia, em acordo de trabalho para o ano. Que nós cremos que Deus está aqui para fazer uma obra e um movimento que o mundo jamais viu antes. Eu creio, amigos, que nós estamos neste momento penetrando em algo maravilhoso. E estes ministros que provavelmente terão cada noite neste próximo verão, se o Senhor nos permitir, cada noite, pelo menos em qualquer lugar haverá 15 ou 16, talvez mais do que isso, grandes tendas colocadas que têm capacidade de até 8 ou 10 mil pessoas por todas as partes dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Nós simplesmente temos que ter reavivamento agora. Isto já está reunido em sessão. Centenas e centenas estão recebendo o batismo do Espírito Santo, entrando no reino de Deus agora. Isto não é algo pelo qual ainda estamos na expectativa, um pouco mais tarde. Porém, isto já ocorre neste momento. Deus está fazendo isto agora mesmo. O irmão Graham Snelly pergunta ao irmão Branham a respeito do microfone. Sim, senhor. Sim, irmão Graham. Isso é o principal que eu sempre... Bem, você sabe, o irmão Graham e eu trabalhamos juntos tão bem. Ele é tão alto e eu sou tão baixo. Por isso o irmão Snelly diz,
ele pega a fruta baixa e eu pego toda a fruta alta. O irmão Brana e a congregação riem. Às vezes, eu tenho que pedir para ele sacudir algumas ao chão. Espaço em branco na fita. Obrigado, irmão Gran. Eu ainda não solucionei isso, o fogo. Nós queremos isto no altar, não queremos? Amém. Ora, vocês. A outra noite, onde nós estávamos assentados, milhares lá no fundo, e todos eles batendo palmas e louvando a Deus, nós simplesmente passamos horas tão gloriosas. Nós tivemos o fogo bem sobre o altar então. E nós temos muito prazer em anunciar para este verão que vem o reavivamento. Agora eu estarei com a igreja aqui, com o irmão Gran e com todos vocês durante os próximos 8 ou 10 dias. Eu suponho que eu saiba e eu quero estar em cada culto que eu puder. Eu estou. Nós partimos daí para Houston, Texas, no Coliseu. Temos um edifício bem grande lá que tem capacidade de assentar 17.000 pessoas. E nós simplesmente estamos aguardando passar horas muito agradáveis. Tentamos todos nós ter uma fila de oração lá embaixo, mas nós simplesmente não pudemos tê-la. Um ministro num lugar e um ao outro na fila de oração. Porém, que coisa! Isto simplesmente não ia funcionar desse jeito, e somente o irmão Jaggers teve que continuar. E escutem, outra coisa que eu quero anunciar. O irmão Jaggers ficou e tomou a plataforma como nós fizemos em Calgary. Os batistas missionários e os batistas do livre-arbítrio e todos, vocês sabem, o Texas está cheio de batistas. Eles o apoiaram, porém os batistas fundamentais se revoltaram contra o programa. E como eles o descreveram no jornal e tudo. Bem, eles lhe escreveram perguntas bíblicas, por isso ele respondeu. E eles tomaram, depois que eles não tinham sua própria prova, então um grupo da posição política, eles não iam colocar isto no jornal. Portanto, o irmão Jaggers, nós convocamos uma reunião ali e 75 ministros cooperadores da cidade vieram juntos. Nós fizemos uma cópia fotostática disto e dissemos: isto é liberdade de expressão? Isto é liberdade de imprensa? Desta forma, e o mandamos. E o jornal perdeu 10.000 assinantes na manhã seguinte. E eles vieram chorando, de joelhos, disseram: nós publicaremos no jornal, simplesmente de graça. Vocês não têm que nos pagar um centavo. Irmão, ouça você, igreja. Certa vez nós morávamos lá embaixo, ao lado da via férrea. Agora nós não moramos mais. Nós moramos na Avenida Aleluia agora. Sim, Senhor. Nós entramos nos milhões. Nós só havia algumas centenas dos nossos. Porém, nós entramos nos milhões, milhões agora. E unidos juntos, nós somos a mais poderosa igreja em números que há nos Estados Unidos. Isso é correto. Eu suponho, no mundo, nós,
Só no ano passado nós tivemos 1.500.000 conversões. Pense nisso, 1.500.000 conversões com o povo do Evangelho completo, isto é, com as ordens gerais do ano passado. Oh, nós estamos subindo agora. E estes pequenos jornais e coisas que têm sido. Eles não falavam do povo católico, eles tinham medo deles. Estão vendo, eles temiam fazer. Porém, nós somos bem mais em número ali agora. Nós temos direito. Vamos reivindicar o nosso direito dado por Deus. Isso é correto. Portanto, nós vamos em frente este ano com Deus para ser a nossa ajuda e o nosso escudo para tentar fazer o melhor que possamos para termos um reavivamento. Agora alguém fala com o irmão Brana. Aqui em cima, vocês todos terão que me dizer quando parar. Lá em cima, bem lá em cima. Sem dúvida, eu posso sair desta maneira e olhar para trás. E então, bem, quantos estão alegres pelo Natal? Digam amém. A congregação diz amém. Mas que coisa! Vejam só, este é um tempo de júbilo, uma hora quando todos nós podemos nos reunir e adorar a Cristo. E eu não tenho uma mensagem, coisa nenhuma. Eu simplesmente abri a Bíblia aqui quando ele estava falando aí. Eu virei aqui, eu disse, onde está o nascimento de Cristo? Quase todos estão falando acerca disso agora. E, portanto, eu simplesmente terei que ler um pouco e então encontrar algo e simplesmente ficar caminhando em zigue-zague até que o Espírito do Senhor apanhe algo. Agora, para dar início, vamos começar em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas. Esse é o princípio do nascimento de Cristo e nós vamos ler um pouco aqui dentro, ou simplesmente ensinar um pouco sobre a palavra, se pudermos. Nós não sabemos o que o Senhor fará por nós, mas nós simplesmente confiamos que Ele nos dará uma grande bênção. Escutem, eu ouvi o seu programa de rádio. Foi bom. Apenas sigam em frente, preguem a palavra. Acabei de dizer ao irmão Gran, lá dentro, se já houve um tempo que os cristãos precisam uns dos outros, esse é agora mesmo, agora mesmo. Seja o que for que você faça, deixe tudo de lado, porque eu creio, pela graça de Deus, eu simplesmente vou falar sobre isso um pouquinho, em poucos minutos, de como nós precisamos uns dos outros agora mesmo. Eu creio que nós estamos encarando. Vocês estão me escutando? A congregação diz amém. Muito bem. Nós estamos encarando agora mesmo, olhando para um dos maiores dramas que já foi manifestado em toda a história humana, se realizando aqui diante de nós, o grande campo do mundo aqui, e um drama que Deus vai representar agora mesmo, o qual é assustador olhar em redor pelo mundo e ver a maneira que a coisa está se movendo ao mesmo tempo. Isto é algo que está para acontecer, amigo. Isto do qual nós temos falado e dito está aqui agora mesmo. Está vendo? Isto já está começando, irrompendo em todo lugar.
Há um grande quadro que eu gostaria de descrever para vocês esta manhã. Eu vejo um cordeiro lá fora no campo a pastar. O pequeno companheiro fica nervoso e ele simplesmente se espanta. Examino no caniçal bem detrás dele, eu vejo um leão se deslizando de mansinho. Estão vendo? Batendo de leve o seu rabo no chão, aprontando as patas para um salto. Essa é a grande igreja lá fora no campo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra. E esta é a lei do contraste. Considere como que antes do dia sempre há mais trevas antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. E é a lei do contraste, vejam vocês, que causa a hora de mais escuridão antes do dia romper. E nós estamos nessa mesma situação agora. A hora de mais escuridão é pouco antes do dia. As grandes sombras de trevas estão entrando à força para consumar o homem do pecado. Você já notou precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin, colocando a fotografia de Stalin nele, o homem que se levanta contra tudo que se chama Deus, assim por diante, pegando uma grande porção do mundo nas suas garras. E uma outra coisa, então, que todos estes, isso é para dar cumprimento às Escrituras. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. Estas pessoas que são formais, nestas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. E a Bíblia disse: eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Dos tais afasta-te. E eles estão tomando a sua posição firme. O comunismo está tomando a sua posição firme. Louvado seja Deus! O Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Sim, quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei bandeira contra ele. Isso mesmo. E a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Agora, isso é tudo em que eu estou interessado, amigos. E eu estou aqui. Lá fora, eu oro pelos enfermos. Mas aqui dentro eu estou interessado numa coisa. E isso é a igreja de Deus nascida de novo. Isso é correto. É nisso que eu estou interessado, de qualquer maneira. Eu não estou interessado em estatutos e diáconos e assim por diante, desse jeito, ou ordens de igrejas. Eu estou interessado no batismo do Espírito Santo sobre a igreja, para este dia no qual nós estamos vivendo. Essa é a parte fundamental. E isso é o que nós estamos procurando.